Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal, para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Dom Gossete com E.W. Kenyon, Sua Palavra é Agora. Capítulo 1, O Jesus do Agora. E.W. Kenyon. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13:8. A palavra Jeová tem 3 tempos: passado, presente e futuro. Da mesma forma, existem 3 tempos na redenção: o que Deus fez, o que Deus está fazendo e o que Ele fará. O que Ele foi, Ele é, o que Ele é agora e será amanhã. A característica mais singular disto é que a palavra que ele falou lá atrás é agora. Por isso, você pode ver que sua palavra é atual, ela está viva agora, é oficial agora, ela tem poder para salvar agora, tem poder para curar agora. O texto de Êxodo 16, do 14 ao 20, registra a história da provisão do maná. O maná tinha de ser recolhido a cada manhã, e se uma parte fosse deixada para o dia seguinte, tornava-se azeda e imprópria para o consumo. E assim é com a palavra: ela precisa ser estudada diariamente, meditada diariamente e ingerida diariamente, ou então perderá seu poder. Os israelitas não podiam estocar o maná, não podiam preservá-lo, não podiam secá-lo, somente era bom para um dia. Como essa ideia é intrigante, suas experiências em Cristo são da mesma forma. As experiências de ontem não têm valor agora. Muitos de nós tentamos preservar nossas experiências. Isso não pode ser feito. Além disso, Jesus é o Jesus do agora. Ele está agindo agora. Ele é agora. Quando ele disse: "Meu Pai dará a vocês tudo o que pedirem em meu nome", João 16, 23b, foi para durar até que ele volte. Quando ele disse: "Em meu nome imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados", Marcos 16, 17 e 18, isso foi para permanecer até que ele volte. Sua palavra é tão recente como se tivesse sido dita ontem. Quando ele disse: "Se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês", Mateus 18, 19. Isso é tão novo e recente como se tivesse sido pronunciado esta manhã. "Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido", João 15, 7. É tão recente como se Jesus o tivesse dito há 1 hora. Nenhuma palavra de Deus envelhece, pois tem um frescor perene, renova-se continuamente. Capítulo 2. Além do nosso nariz, Dom Gossete. Se tivermos de ser fiéis à grande comissão de Jesus, precisamos permitir que o Espírito Santo nos dê uma visão além do óbvio. Com isso, eu quero dizer que não é suficiente estar satisfeitos em ministrar só em Jerusalém. Se não resistirmos, lamentarmos ou apagarmos o Espírito Santo, certamente receberemos sua visão para os não alcançados em outras nações do mundo. Em meus primeiros anos na obra do Senhor, foquei a atenção unicamente no ministério no Canadá e nos Estados Unidos. Que incontestavelmente agitação houve em meu coração quando o Espírito Santo revelou minha responsabilidade para com outros países. Seguindo a direção do Senhor, colocamos nosso programa diário de rádio, Bold Bible Living, Vida Cristã Audaz, na Rádio Transmundial e começamos a transmitir o Evangelho em 89 nações. Não demorou muito e começamos a receber convites para dirigir cruzadas evangelísticas. Lembro-me muito bem da emoção e do desafio que minha esposa e eu sentimos quando entramos num jumbo da Air Canada
em Vancouver para nossas primeiras cruzadas no exterior, em uma ilha no Oceano Índico Ocidental, eu estava muito animado e esperava ser poderosamente usado por Deus. Quando descemos do avião, fomos recebidos com as explosões iniciais de calor e umidade. Pouco poderíamos ter previsto quanto aos difíceis testes que experimentaríamos nos dias seguintes. Imediatamente, meu corpo físico começou a reagir violentamente. Comecei a ter hemorragia, acompanhada de febre alta, arrepios e temores. Durante vários dias, fiquei em delírio e consciência. Os pastores locais concordaram em adiar nossa primeira cruzada. Certa tarde, Joyce ouviu uma forte batida na porta do nosso quarto de hotel. Ela abriu rapidamente a porta e o gerente do hotel entrou, examinou o mosquiteiro e me viu na cama numa poça de suor e sangue. Bruscamente, ele exigiu que minha esposa me retirasse do hotel, afirmando enfaticamente: "Não quero que este homem morra no meu hotel." Infelizmente, fomos obrigados a reservar os nossos voos de volta para Vancouver. Não entendi por que havíamos encontrado tais adversidades e fracasso. Um profundo senso de derrota me esmagou e nem sequer havia pregado um único sermão ou levado uma alma a Cristo quando o jato do Air Canada pousou em Vancouver. Voltei-me para minha esposa, tomei sua mão e me comprometi a jamais levá-la para fora do país. Abatido, eu disse: "Querida, tentamos fazer o melhor, mas não deu certo. Jamais sairemos dos Estados Unidos novamente." Eu estava tão humilhado que nem sequer informei nossos filhos ou a igreja que estávamos voltando para casa. Em vez disso, Joyce e eu alugamos um carro no aeroporto e fomos para casa. Após 7 semanas de batalhas físicas, a hemorragia finalmente parou. Logo voltamos à rotina com a família e a igreja. Mas a visão pelos perdidos em outros países ainda ardia no meu espírito. Em 1 ano, nosso coração estava em chamas, com o fogo e o zelo pelo evangelismo missionário. Embora eu tivesse dito à minha esposa que nunca mais sairíamos dos Estados Unidos, fomos para o exterior dezenas e dezenas de vezes. Deus nos abençoou muito. Milhares incontáveis de pessoas preciosas receberam nosso ministério ao proclamarmos Cristo em 55 nações. Se Deus tem posto uma responsabilidade no seu coração para com as nações do mundo, a fim de ver a redenção do Senhor chegar aos confins da terra, eu ofereço estas sugestões a você. Primeiro, obtenha a direção de Deus. Faça a oração de 8 palavras tornada famosa por Saulo de Tarso em Atos 9:6. Senhor, que queres que faça? Se o seu coração for submisso, o Espírito Santo dará orientação. Em segundo lugar, obtenha provisão para a visão. Meu querido amigo C.M. Ward disse certa vez: depois da salvação, o dinheiro é seu melhor amigo. Viajar para o exterior e financiar cruzadas eficazes para a glória de Deus geralmente requer milhares de dólares, mas para onde Deus manda, Ele provê. Em terceiro lugar, seja arrojado e destemido. Há mais de 40 anos, quando trabalhei com T.L. Osborne, ele generosamente me transmitiu muitos princípios maravilhosos sobre o levar o evangelho ao redor do mundo. Nunca me esquecerei de um dos seus melhores manuscritos com esta admoestação das 2 palavras: seja destemido. Este é um conselho tão bom agora quanto foi nos anos 1960. Seja ousado em seu ministério entre aqueles que estão limitados pelo pecado, pela doença, pelos demônios e pelo medo. Em quarto lugar, espere grandes coisas de Deus. Tente grandes coisas para Deus. Este era o lema de vida do primeiro missionário dos tempos modernos, William Carey.
À medida que recebemos grandes coisas de Deus pela sua palavra e por seu Espírito, então poderemos tentar grandes coisas para Deus. Na primavera de 1979, fui convidado para o programa de televisão do Dr. Lester Sumrall. Ao ser entrevistado pelo irmão Sumrall, o Senhor me desafiou a ganhar 1 milhão de almas para Cristo antes que meu ministério terminasse aqui na terra. Quando compartilhei esta visão com minha família e amigos, ninguém me encorajou. Alguns me criticaram por esse encontro com Deus. 1 milhão de pessoas parecia tão impossível. Contudo, eu sabia que o Senhor tinha falado comigo. Para encorajar pessoalmente meu próprio coração, escrevi estas palavras em meu diário. Preferiria tentar algo grande e falhar, a não tentar nada e ter sucesso. Com sua ajuda, Pai, farei o meu melhor. No final de 1979, o Senhor abriu-me as portas da Índia. Realizar cruzadas evangelísticas na Índia durante grande parte dos 23 anos que se seguiram foi o plano de Deus para cumprir essa visão de ganhar milhões de almas. Se você receber e aceitar sua parte no plano de Deus para o evangelismo mundial, o Senhor levantará seu olhar para além do próprio nariz. Então você poderá ajudar a responder à admirável oração de Jesus, em que pede por trabalhadores, conforme registrado nos 4 evangelhos. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. João 4,35. Capítulo 3, Algo que Sabemos, E.W. Kenyon. O testemunho pessoal de Paulo me emociona. Ele disse, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia, 2 Timóteo 1,12. Veja, isso põe o senso de domínio no espírito de um homem, onde a razão não pode mover-se, porque o caminho é escuro. O espírito tem uma luz interior, e essa luz interior está brilhando sobre a palavra que não pode desapontá-lo. Vocês se lembram do que Jesus disse? Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. João 14:23. Isso não significa que ele vive apenas na casa, ele também vive no coração. O Pai e Jesus são os meus apoiadores, meus provedores, meus doadores. Ora, Jesus tem feito sabedoria de Deus para mim, 1 Coríntios 1:30. Eu tenho mais sabedoria do que qualquer inimigo, eu tenho mais habilidades. Isso veio a mim quando recebi sua natureza e vida em meu espírito. Estou deixando que a natureza me domine. Tenho o amor de me tornar num dominador, num conquistador. Sua própria natureza amorosa me tirou do ciúme amargo e do egoísmo. Ele nos deu um novo eu, ele mesmo, uma nova natureza, sua natureza e novas habilidades, suas habilidades. Elas nos engoliram, elas nos dominam em Cristo. Veja, o espírito de um homem primeiramente é posto em ação e em seguida suas faculdades racionais são dominadas pelo medo. É como um exército que perdeu seus oficiais, o pânico o agarra. Agora, quando esse homem interior, seu espírito interior, está em união com Deus, as faculdades de raciocínio podem perder o equilíbrio e ficar cheias de pânico, mas o espírito ainda é quem controla. Embora estejamos cheios de medo exterior, há uma coragem interior que nos leva a vencer. Muitos rapazes me disseram, sim, fiquei assustado, fiquei cheio de medo, e no entanto a sensação de vitória estava em meu espírito. Isso era verdade. Assim, em todas essas coisas somos mais que vencedores. Romanos 8:37. Podemos ver homens derrotados e fracassando ao nosso redor, mas não podemos ser derrotados.
Diga várias vezes: não posso ser vencido, porque Deus está em mim e ninguém pode vencer a Deus. Capítulo 4. Revelação de Deus ao apóstolo Paulo, E.W. Kenyon. Na revelação de Deus a respeito de Jesus Cristo ao apóstolo Paulo, vemos o elemento sobrenatural do cristianismo em uma luz que a igreja moderna jamais viu. A revelação a Paulo começou com Jesus sendo feito pecado, tratou tanto do que Jesus fez como do que lhe foi feito durante os 3 dias e 3 noites em que esteve morto, até que finalmente ele ressuscitou dos mortos, levou seu sangue ao lugar santíssimo e sentou-se à direita do Pai. Esse período abrangeu os 40 dias desde sua crucificação até que se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Trata-se de 3 fatores principais: a grande substituição de Cristo, nosso ser tornando-se nova criação por meio do Espírito Santo, a palavra e o que Jesus está fazendo por nós agora à direita do Pai. Olhemos para o que Cristo fez por nós. É muito importante que o leitor entenda perfeitamente esses fatos básicos. Cristo só ressuscitou após ter quebrado o domínio de Satanás. Era imperativo que a autoridade de Satanás sobre o homem fosse rompida, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Colossenses 1, 13 e 14. Deus nos libertou da autoridade de Satanás. A palavra traduzida por domínio aqui significa autoridade. Deus nos libertou da autoridade das trevas. Então ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Este é o novo nascimento. Isso é recriação. Temos a nova redenção. Todo crente foi libertado da autoridade de Satanás e transportado para a família de Deus. Ele é redimido por meio de Cristo e Satanás não tem mais domínio sobre ele, pois o pecado não os dominará. Romanos 6, 14. O pecado é Satanás. Satanás não dominará sobre você. Ele não tem mais domínio sobre o crente do que o faraó teve sobre os filhos de Israel depois de atravessarem o Mar Vermelho. Satanás não tem mais domínio sobre você. Ele já não pode colocar enfermidade sobre você sem o seu consentimento. Pode ser um consentimento de ignorância, mas é um consentimento. Satanás está derrotado, foi vencido no que se refere a você. Então ele está apenas vencido, mas Deus fez de você uma nova criação sobre quem Satanás não tem nenhum domínio. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. 2 Coríntios 5, 17 e 18. As coisas antigas que passaram são derrota, fracasso, fraqueza, pobreza, pecado e morte espiritual. Somos nova criação e Jesus é o nosso Senhor. Ele arrebatou o lugar de Satanás, de modo que Satanás já não tem domínio sobre você. Você não precisa ter medo dele, pois ele foi vencido. O Espírito, através do apóstolo Paulo, nos fala sobre a posição da igreja. Ele disse: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Romanos 8, 37. Nós temos uma redenção completa e perfeita. Essa nova criação não só foi declarada justa e feita justa, mas tanto Deus como Jesus a declararam justa. Justiça significa a capacidade de permanecer na presença do Pai, sem um sentimento de culpa e com o mesmo privilégio e liberdade que Jesus tem. Romanos 3, 26 declara: para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus, Deus tornou-se sua justiça em Cristo Jesus. As Escrituras dizem que Deus fez que Jesus fosse justiça para você. 1 Coríntios 1, 30. Este é um fato extraordinário. Ele, porém, não para por aí. Paulo disse: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele tornássemos justiça de Deus.
2 Coríntios 5:21, se a linguagem significa alguma coisa, então cada crente está completo em Cristo, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Colossenses 2:10. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. João 1,16. O crente não é um pedinte servil, mendigando favores. Ele é um filho de Deus, herdeiro de Deus, um príncipe de Deus. Ele permanece impassível e sem medo na presença do Pai, porque foi feito justo com a própria justiça de Deus, libertado com a própria liberdade de Deus. O Filho libertou você. João 8,36. Na realidade, você é livre. A doença e a enfermidade não têm domínio sobre você. Se tivesse espaço, eu poderia mostrar que você não está apenas redimido como uma nova criação e justiça de Deus, mas que também é um filho de Deus, um membro de sua família. Mais do que isso, o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos realmente faz sua morada em seu corpo. Talvez você nunca lhe tenha dado o lugar que é dele, ou talvez nunca estivesse consciente de que Deus fez sua morada em você, ou você tinha a capacidade de Deus. Talvez nunca tenha aproveitado o fato de que a sua mente foi renovada e de que agora pode, na realidade, conhecer a vontade de Deus. Você não apenas tem Deus, mas também tem o nome de Jesus e a autoridade desse nome. Nesse nome, se a dor vier, você pode colocar as mãos sobre você mesmo e receber a sua libertação. Nesse nome, você pode romper o poder do adversário sobre as suas finanças, a sua casa e os corpos dos seus entes queridos. Poder e autoridade ilimitados são dados a cada membro individual do corpo de Cristo. Alguns obstáculos à verdadeira fé. Talvez as armas mais sutis e perigosas do diabo sejam o sentimento de indignidade e falta de fé. Sua dignidade é Jesus Cristo. Você é justiça de Deus nele. O sentido de indignidade é uma negação do sacrifício substitutivo de Cristo e de sua posição em Cristo, da justiça de Cristo diante do Pai, que foi concedida a você. O segundo obstáculo talvez seja o fato de você ter aceitado a esperança e o consentimento mental em vez da fé. Você nunca espera por uma coisa que possui, espera pelo que não tem. Quando você espera por sua cura, por exemplo, isso significa que não tem fé para isso. Você espera obtê-la algum dia. A esperança é um delírio bonito e o assentimento mental é um parente da esperança. O assentimento mental é um substituto para a fé que o adversário tem dado à igreja hoje. Muitos declaram que toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é verdadeira, mas não aceitam milagres, exceto em casos isolados. Eles concordam com a verdade da palavra, mas não acreditam nela. Dizem, eu acredito que a Bíblia é verdadeira, mas nunca agem com base nela. Acreditar é agir com base na palavra de Deus. Não há fé sem ação. Na versão Weymouth da Bíblia, Tiago diz que a fé deve ter ações correspondentes. A fé, se não é acompanhada de ações correspondentes, está morta. Tiago 2,17. Ou seja, a fé sem obediência prática está morta. Não pode haver fé sem ação na palavra. Posso concordar com ela, mas vou permanecer como sou. Posso admirá-la, mas ela não é minha. Tão logo eu descubra a diferença entre assentimento mental e fé, torno-me uma bênção para multidões. Muitos foram curados através do rádio, quando pararam de assentir mentalmente e agiram com base na palavra. Outro inimigo da fé é a evidência sensível do conhecimento. O homem acredita no que vê e, como Tomé, ele disse, não crerei a não ser que eu possa colocar minha mão em seu lado. João 20:25.
Jesus apareceu repentinamente e disse: coloque o seu dedo aqui, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. João 20:27. A fé dá substância às coisas que você esperava. Trata-se de uma convicção da realidade das coisas que não são vistas. Hebreus 11:1. A fé transforma a esperança em realidade e atua diante de evidências contrárias. Os sentidos declaram: não pode ser, mas a fé grita mais forte que a desordem: sim! A fé considera a coisa feita antes de Deus ter agido. Isso impele a ação de Deus. Deus é um Deus de fé. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Hebreus 13:3. Tudo o que Deus fez no princípio foi dizer: haja, e houve. Tudo o que a fé tem a dizer é que haja perfeita quietude no corpo e no espírito deste homem, e a doença deve sair. A fé diz que haja abundância onde a pobreza tem reinado, que haja liberdade onde a escravidão tem dominado. Essas coisas devem acontecer. E.W. Kenyon Condorcet, capítulo 5, Esta é minha hora de poder. Condorcet. De acordo com o seu poder que atua em nós, Efésios 3:20, abaixo menciono declarações poderosas que o lembrarão do poder que vive em você. Declare-as quando você estiver temeroso ou preocupado, quando estiver confuso, quando não souber o caminho a percorrer. Deus vive e viverá sempre em você. Em primeiro lugar, tenho poder atuando em mim, porque tenho Deus dentro de mim, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Filipenses 2:13. Deus está realmente trabalhando dentro de mim. Isso eu sei. Uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Salmos 62:11. Em segundo lugar, eu tenho poder atuando em mim no maravilhoso nome de Jesus. Jesus me autorizou a usar a autoridade de seu nome. João 14:13-14. O nome de Jesus é um nome que está acima de todos os nomes. Filipenses 2:9. No poder do nome dele, eu ministro cura aos doentes, expulso demônios e exerço a autoridade de Cristo, fazendo suas obras. João 14:12, Marcos 16:17, Atos 3:16. Em terceiro lugar, esta é a minha hora de poder para testemunhar a Cristo com eficácia, porque ele me dotou de poder para esse propósito. Atos 1:8, Lucas 24:49. Se sou uma testemunha dotada de poder, não posso me contentar com uma vida anêmica, deficiente, impotente. O espírito de poder que atua em mim revigora o meu corpo, renova a minha mente, ampara-me na provação e fortalece-me com ousadia ao testemunhar. Romanos 8:11, Atos 4:31. Em quarto lugar, eu sei que toda a autoridade nos céus e na terra, Mateus 28:18, foi dada a meu Senhor. Agora, por seu Espírito que habita em mim, eu declaro com audácia: maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. Através daquele maior que me capacita, desfaço as acusações de Satanás. Apocalipse 12:10. Rejeito a condenação. Romanos 8:1. Recuso o medo. 2 Timóteo 1:7. E venço suas forças de assédio. 1 Pedro 5:9. Em quinto lugar, tenho poder atuando em mim quando corajosamente confesso a palavra. A palavra é a espada do Espírito que derrota Satanás. Quando eu confesso a palavra, são criados resultados poderosos: cura, força, dinheiro e bênçãos. Em sexto lugar,
tenho poder atuando em mim. Quando louvo o Senhor, o louvor é poder liberado em direção a Deus, que traz dele uma poderosa resposta. O simples fato de louvar o Senhor faz que coisas sobrenaturais aconteçam o tempo todo. Corpos curados, demônios expulsos, paz restauradas a corações perturbados. Ó, o poder do louvor! Deus está restaurando a minha vida, esse poder agora. Eu o louvarei. Aleluia! Louvai o Senhor. Em sétimo lugar, esta é a minha hora de poder. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Efésios 3, 20 e 21. Capítulo 6. Debaixo estão os braços eternos. E.W. Kenyon. Eu não sabia que ele era o apoiador, aquele que ficaria com o meu fardo e carregaria a minha carga. Eu era cristão havia anos, eu estava me mantendo firme e fazendo o melhor que podia. Estava me rendendo, consagrando, entregando e cedendo tudo, mas eu nunca havia aprendido a levar tudo. Eu não tinha aprendido a desfrutar da minha atual herança nele. Eu achava que era tão fraco e mal que tinha de me consagrar e me render continuamente. Eu não sabia que fora criado em Cristo Jesus para boas obras. Não sabia que era um participante da natureza divina, que tinha a força de Deus em mim. Não sabia que ele tinha criado o universo e feito sua morada em meu corpo. Então eu estava tentando lutar o melhor que podia. Eu costumava dizer, eu estou me mantendo firme, a luta é dura, o adversário está me pressionando. Eu não fazia ideia que debaixo de tudo isso estavam os braços eternos. Não sabia que Satanás fora açoitado, vencido e derrotado por aquele que me manteve firme. Eu não sabia que meu Pai era maior que todos e que preciosa e maravilhosa verdade estava revelada ao meu coração. Então eu vi e me perguntei por que estivera cego por tanto tempo. Perguntei-me por que eu não tinha visto tudo antes. Vi que eu estava andando com ele e que ele sempre estava à minha frente quando vinha o perigo. Eu vi os inimigos se espalharem e nunca levantarem uma lança, espada ou dardo, porque o maior os tinha vencido e eles sabiam disso, mas eu não sabia. Agora estou começando a conhecê-lo, estou começando a descansar em seu repouso, viver em seu amor, em sua serenidade, a repousar no abraço de sua força. Ele está me alimentando com o pão do céu, o maná do poderoso. Ele me encorajou com o vinho de sua própria criação, e eu estou contente. Capítulo 7. O que confesso eu possuo. Dom Gosset. O que você confessa é o que possui. Aqui está uma lista de declarações bíblicas a serem confessadas. Primeiro, confesso Jesus como meu Senhor. Possuo a salvação. Romanos 10, 9 e 10. Em segundo lugar, confesso que pelas suas pisaduras estou curado. Sua cura está em mim. Isaías 53, 5. Terceiro, confesso que o Filho me libertou. Possuo liberdade absoluta. João 8, 36. Quarto, confesso que o amor de Deus é derramado em meu coração pelo Espírito Santo. Romanos 5, 5. Possuo a habilidade de amar todas as pessoas. Quinto, confesso que os justos são corajosos como o leão. Provérbios 28, 1. Possuo a coragem de um coração de leão na guerra espiritual. Sexto, confesso que Deus nunca me deixará nem me abandonará. Hebreus 13, 5 e 6. Tenho a presença de Deus em cada passo que dou. Sétimo, confesso que sou redimido do Senhor. Salmos 107, 2. Possuo os benefícios desse resgate todos os dias.
Oitavo, confesso que a unção do Santo permanece em mim, 1 João 2,27, e tem resultados que destroem todo tipo de jugo, Isaías 10,27. Nono, confesso em nome de Jesus que posso expulsar demônios, Marcos 16,17. Possuo a dinâmica da libertação que supera o diabo. 10º, confesso que, quando eu puser minhas mãos sobre os enfermos, eles se recuperarão, Marcos 16,18. Recebi poder para curar os oprimidos. 11º, confesso que sou um ramo da videira viva, João 15,5. Possuo a vida da videira onde quer que eu vá. 12º, confesso que sou justiça de Deus em Cristo, 2 Coríntios 5,21. Possuo a capacidade de permanecer livremente na presença santa de Deus e como vencedor na presença de Satanás. 13º, confesso que sou o templo do Deus vivo, 2 Coríntios 6,16. Deus habita em mim e anda comigo. 14º, confesso que Deus suprirá todas as minhas necessidades, Filipenses 4,19. Possuo o suprimento a cada necessidade. Capítulo 8, o Pai Celestial, E.W. Kenyon. O Pai Celestial, Marcos 6,32, como é eternamente maravilhoso. Outrora o Deus dos judeus estava longe demais, mas não é assim hoje. Ele conhece minhas necessidades, ele as entende e as supre. Jesus disse em João 10, 27 ao 29, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Meu Pai é maior do que todos. Como isso eleva a alma? Precisamos muito desse fato precioso e maravilhoso. O Pai nos ama, nos conhece e cuida de nós. Ele é maior do que qualquer problema que nos confronta e qualquer circunstância que nos aprisiona. Ele é maior que a pobreza e maior que os nossos inimigos. Nosso Pai é maior do que qualquer coisa. As lágrimas amargas, as tentações e o medo dos problemas da vida, meu Pai é maior do que tudo isso. Como o meu coração se alegrou com esse fato ao enfrentar todos os problemas financeiros do nosso ministério nesta manhã. Saber que meu Pai é maior que todos traz consolo. Em João 16, 27 lemos, o próprio Pai os ama. Se uma mulher ama um homem e ele a ama, isso os torna um. O amor faz duas pessoas serem uma. Da mesma forma, o amor de Deus por mim e minha resposta a ele nos torna um. Ele me ama, ele vai cuidar para que eu não tenha necessidades que vão me envergonhar e me ajudará a carregar minhas cargas. Meu Pai me ama e me deu seu Filho por mim. Seu amor não é amor por uma multidão, mas amor individualmente por mim. Eu não tenho que ter medo da vida. Com um amado como ele, eu sei que ele me capacitará a fazer o bem, a pôr as coisas em ordem. Ele vai me permitir viver com êxito. Ele me ama, mas isso não é tudo. O texto de João 14, 23 é talvez a maior afirmação em relação a esse ensinamento. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Na verdade, ele virá e viverá conosco. O Pai virá e fará sua casa conosco. Isso resolve todos os problemas. Todas as contas serão pagas. A pobreza nunca poderá vir, pois nosso Pai, Deus, vive dentro de nós. Haverá força para cada dia, haverá cura para cada doença, pois o Pai viverá em nós e fará em nós sua morada. Capítulo 9, a Grande Comissão, E.W. Kenyon. A Grande Comissão é de vital importância para cada crente. Quando estava se despedindo dos discípulos, Jesus disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto,
Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, 18 ao 20. Toda a autoridade foi dada a Jesus no céu e na terra. Ele não precisava de autoridade, ele sempre a teve. Então, por que ela foi dada agora que ele estava deixando a terra? Ela lhe foi dada porque ele era a cabeça da igreja, o primogênito dentre os mortos. Ele era o Senhor da igreja, seu corpo. Ele deveria usar essa autoridade por meio da igreja e para ela. No entanto, se não houver maneira de a igreja usá-la, então a capacidade é como o nosso capital não utilizado. Temos, por exemplo, bilhões de dólares em ouro enterrados no chão pelo governo. Algumas pessoas acham isso falta de bom senso, pois poderiam estar circulando e trazendo bênçãos para o povo. A igreja tem feito o mesmo com a autoridade que Deus deu a Jesus, enterrou-a em sua teologia e credos. Ninguém parece ter sido capaz de alcançá-la, e isso não está fazendo bem a ninguém. A igreja não sabe que Jesus, antes de ir embora, deu-lhe o poder de usar seu nome. Essa procuração dá ao crente acesso a toda a autoridade. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. João 14, 13, 14. Isso não é oração, é usar o nome de Jesus para recorrer a toda a autoridade. O livro de Atos apresenta caso após caso de homens que aproveitaram toda a autoridade e que foram abençoados por ela. Essa toda a autoridade está disponível àqueles que usam o nome de Jesus. Ela nunca foi retirada. Se uma parte daquela grande comissão foi revogada, então tudo isso será anulado. Se um milagre foi posto de lado, então todos os milagres foram postos de lado. E o nome de Jesus não tem autoridade, mas sabemos que seu nome nos foi dado por um ato de milagre. Jesus disse: estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Marcos 16, 17 e 18. O adversário traz cada uma dessas maldições sobre a igreja de Deus e sobre o mundo não salvo. Satanás prende os homens em escravidão, enche-os de medo venenoso e rouba-lhes seu testemunho, para que não falem em novas línguas de libertação e vitória. Ele rouba aos cristãos a capacidade de colocar as mãos sobre os doentes e ver seus queridos sendo recuperados. Como? O conhecimento sensorial ganha controle sobre o ministério. Jesus disse: assim que os homens crescem nele, imediatamente esses sinais os acompanhariam. Imediatamente eles começariam a expulsar demônios. Imediatamente eles começariam a falar com línguas de poder. Imediatamente eles dominariam a doença. As serpentes são um emblema das doenças e dos demônios. Depois de lhes ter falado, o Senhor foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que o acompanhavam. Marcos 16, 19 e 20. A palavra que ele falou e a palavra que eles ousaram confessar foram confirmadas por sinais que as acompanhavam. A atitude de Deus com relação ao pecado e enfermidades nunca mudou. Hebreus 13, 8 declara que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele se opôs à enfermidade naquela época e se opõe agora. Ele sofreu por causa do pecado, e sua atitude para com o pecado é hoje a mesma que foi no passado. Por isso, assuma toda a autoridade que você recebeu e faça discípulos de todas as nações, cumprindo assim a grande comissão. Capítulo 10. A salvação está no Cristo entronizado.
Dom Gossetti. Não há salvação na cruz. A salvação está no Cristo entronizado e no túmulo vazio. Há muitos cristãos que irão pensar que lhes tirei a salvação ao dizer a verdade sobre a cruz, mas isso não deixa de ser verdade. Algumas igrejas não têm Cristo entronizado, nenhum Salvador à direita de Deus. Elas simplesmente colocaram um Cristo morto na cruz, e as pessoas hoje que dizem estar vivendo a vida da cruz e que se apegam à cruz e nela confiam, não têm o Cristo ressurreto. Eu me pergunto se você sabe que é tão ruim cantar uma mentira quanto pregá-la. Pense na letra do hino, quero estar ao pé da cruz, que tão rica fonte. Ele levou seu sangue até o lugar santíssimo e conseguiu para nós uma eterna redenção. Eu não quero permanecer perto da cruz. Por quê? Porque estamos em Cristo. Temos a vida e a natureza do Pai em nós. Jesus disse, eu sou a videira, vocês são os ramos. João 15:5. A videira não está na cruz, a videira está no céu, e é Cristo em vocês, a esperança da glória. Colossenses 1:27. Você sabe por que alguns pregam a respeito da cruz e falam sobre ela? Porque eles vivem no reino da sensação. A cruz é algo que eles podem ver e sentir. Eles podem agarrar a pequena cruz de ouro pendurada em uma corrente ao redor do pescoço ou presa na lapela de seus casacos e sentem-se muito perto dela, mas Cristo não está na cruz de ouro. Cristo está sentado à direita do Pai. Ele expulsou o pecado, ele venceu Satanás, ele ressuscitou dos mortos, ele levou todos para o céu. É lá que estão agora, quando levou seu sangue ao céu e a Corte Suprema do Universo o aceitou. Ele foi derramado no propiciatório na presença do Pai, e Cristo se sentou, e ele ainda está lá hoje. Seu trabalho havia sido concluído. Portanto, sua obra começou na cruz e terminou no trono. Não consigo entender por que os cristãos dão mais importância à cruz do que ao Cristo entronizado e de estarem sentados com ele. A cruz é onde meu Senhor ficou pendurado, onde Deus pôs nossa iniquidade sobre ele, onde Deus o fez pecado por nós, onde Deus o abandonou, onde Deus o entregou a Satanás, onde o pecado triunfou e onde Deus ignorou sua oração. Nenhum anjo ministrou a Cristo ali. A escuridão lançou um véu sobre a cruz. Foi onde o amor chegou ao limite de sua expressão. Ele deixou seu corpo pendurado na cruz. Foi para o lugar onde deveríamos ter ido e sofreu em nosso lugar, até que cada reivindicação fosse cumprida. Em seguida, foi justificado em espírito, vivificado em espírito e conquistou Satanás em espírito como nosso substituto. Então, ele voltou a habitar seu próprio corpo, pleno de imortalidade, e ressurgiu dentre os mortos. O Cristo entronizado é um recibo integral da sua cura. O Cristo entronizado prova que ele concluiu a obra que começou. Pense sempre em Satanás como um derrotado, alguém sobre quem você tem domínio, em nome de Jesus. Nesse nome, a nova criação é o dominador dos demônios e da doença e de todas as circunstâncias que o prendam em escravidão. Nós temos uma redenção perfeita, uma nova criação perfeita e uma perfeita união com Cristo. Eu sou a videira, vocês são os ramos. João 15:5, disse Jesus. Nós temos uma mensagem que traz sucesso, saúde, felicidade e vitória a todos. Todos são um fracasso fora de Cristo. Nós temos a solução de Deus para o problema humano. A palavra viva nos seus lábios faz de você um vitorioso, torna a enfermidade e a pobreza as suas servas. A palavra viva nos seus lábios traz Deus à cena, vitória e êxito ao derrotado. Capítulo 11. Alimentando-se da palavra, E.W. Kenyon. Veja o primeiro capítulo de João, versos 1 ao 4. No princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele,
nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Você verá que Jesus é a palavra, o Logos, e que de fato devemos nos alimentar dele. Tomem e comam, isto é o meu corpo. Mateus 26, 26, Marcos 14, 22, Lucas 22, 19, 1 Coríntios 11, 24. Realmente significa: quem come minhas palavras, alimenta-se delas, e por elas mede suas forças. Em Mateus 4,4, Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A natureza espiritual do homem requer alimento espiritual. Veja, muitos cristãos estão morrendo por falta de alimento nutritivo. Eles estão fracos e doentios em sua vida de oração, de amor e de fé, tudo porque estão subnutridos. A pregação é constituída de teorias de homens, em vez de palavra de Deus, e todos os cristãos precisam se alimentar da palavra de Deus. Jó 23:12 diz: dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. Esta deveria ser a atitude contínua do Filho de Deus para com a Bíblia, a palavra de Deus tendo em primeiro lugar em sua leitura e meditação diária. Atos 20:32 diz: agora eu os entrego a Deus e à palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. É a palavra que nos dá uma herança em Cristo. Vocês a aceitaram, conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. 1 Tessalonicenses 2,13. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Colossenses 3,16. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. João 15,7. É a palavra viva que habita em nós, que nos torna trabalhadores eficazes para Cristo. Capítulo 12. Confissão para a salvação. Dom Gossete. Assim como a salvação ou a vida eterna, que é maior do que todos os dons de Deus, é trazida à nossa vida pela confissão da nossa boca, todos os outros dons, graças e provisões do nosso Senhor são confessados na realidade. A confissão precede a posse. O que você confessa é o que possui. Eu ouso dizer agora que você possui exatamente o que confessou. Isso significa tanto para o bem quanto para o mal, saúde e doença, coragem e desânimo, abundância e falta, força e fraqueza. Você possui exatamente o que confessa. O que você diz é o que você recebe. É claro que a palavra salvação é uma das grandes palavras da Bíblia. Ela inclui tudo, inclui o suprimento de todas as necessidades do corpo e da alma. Tudo é providenciado na salvação. É muito importante que você preste atenção no que confessa. Palavras de confissão são palavras de fé que trazem maravilhas. O mesmo acontece com as palavras de louvor. Davi disse: bendirei o Senhor o tempo todo. Salmos 34:1. Muitos cristãos erradamente louvam o diabo com a boca em vez de louvar o Senhor. Por exemplo, se você disser: o diabo andou atrás de mim o dia todo, está louvando o diabo. Se você disser: estou desanimado, está louvando a pessoa errada. Se você disser: estou sobrecarregado com meus problemas financeiros, está louvando o adversário que causou o seu dilema financeiro. Se você disser: é difícil demais ter fé em Deus, está louvando o diabo, que é o autor da dúvida. Se você disser: tenho medo de que isso possa ser câncer, está rendendo louvor ao diabo, o autor da doença. Se você disser: eu sou um derrotado, está louvando o diabo, que derrota a sua vida. Se você disser: eu não tenho liberdade, está louvando o diabo, que o levou à escravidão. Se você disser: eu simplesmente não acredito que Deus perdoou meus pecados, está louvando o diabo.
que é o acusador dos irmãos, o autor da condenação. Mas se você disser, eu sempre triunfo em Cristo, está realmente louvando o Senhor. Ó amado, esteja o seu louvor continuamente na sua boca. Como você pode falar sobre a doença e louvar o diabo que o afligiu? Como você pode falar de fraqueza e louvar o inimigo que o reduziu à fraqueza? Como você pode falar em carência e honrar aquele que o golpearia com a pobreza? Como você pode falar sobre insônia, elogiando assim o ladrão que rouba o dom divino do sono de você? Você deve ordenar suas palavras corretamente, pois Deus diz: quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Salmos 50, 23. Se você disser, eu simplesmente não posso amar os outros, louvará o autor do ódio, que o roubaria da legítima herança do amor de Deus no seu coração. Se você disser, eu não sinto mais a presença de Deus comigo, está louvando o diabo, que anularia a verdadeira palavra de Deus que declara: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Hebreus 13:5. Se você disser, eu não tenho unção, louvará o diabo, que tenta tornar sem efeito a palavra de Deus, a qual enfaticamente declara: a unção que receberam dele permanece em vocês. 1 João 2:27. Se você disser, eu simplesmente não posso fazer nada contra esse ataque demoníaco contra mim, louvará o diabo, que o faz desacreditar as palavras de Jesus, que disse: estes sinais acompanharão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios. Marcos 16:17. Você não deve dar louvor ao diabo, embora o tenha feito por desconhecimento ou ignorância. O seu testemunho deve ser: bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Salmos 34:1. O que você diz é o que consegue. Novamente, Davi disse: proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Salmos 34:3. Com suas palavras você pode exaltar o Senhor ou enaltecer o diabo. Se você disser, eu sou livre para a liberdade que Cristo me libertou, Gálatas 6:5, então exaltará o Senhor. Se você disser, eu estou regozijando porque meu nome está escrito nos céus, Lucas 10:20, enaltecerá o Senhor. Se você disser, Deus não me deu espírito de covardia, 2 Timóteo 1:7, engrandecerá o Senhor. Se você disser, Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, Efésios 1:3, engrandecerá o Senhor. Se você disser, graças ao poder do Espírito do Senhor, estou cheio de força e justiça, Miqueias 3:8, exaltará o Senhor. Se você disser, o Senhor é o meu forte refúgio, Salmo 27:1b, enaltecerá o Senhor. Se você disser, como são meus dias, assim será a minha força, Deuteronômio 33:25, glorificará o Senhor. No entanto, se você disser, eu não posso ganhar meus entes queridos para Cristo, enaltecerá o diabo. Se você disser, eu não posso receber minha cura, engrandecerá o diabo. Se você disser, eu não posso pagar minhas contas, engrandecerá o diabo. Se você disser, eu não posso testemunhar com poder, sou fraco e anêmico como cristão, quando se trata de dar meu testemunho, engrandecerá o diabo. Se você disser, minhas orações nunca são respondidas, engrandecerá o diabo. Se você disser, eu não consigo superar meu excesso de peso, exultará o diabo. Se você conta às pessoas seus problemas para obter a simpatia delas, exaltará o diabo. Enaltecer o Senhor é um segredo vital de fé ativa. Paulo nos mostrou um tremendo segredo de fé em Filemão 6. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Observe que a sua fé torna-se eficaz
quando você reconhece o bem que está em você, em Cristo Jesus. A palavra conhecimento é outra palavra para confessar ou afirmar. O conhecimento de todo o bem que está em você, em Cristo Jesus, torna a sua fé eficaz. Observe que é todo o bem dentro de você, em Cristo Jesus, não em suas próprias realizações. Quanto mais eu trato com as pessoas, eu ouço suas declarações desconcertantes de como difícil é confiar em Deus, me convenço de que isso é um dos dispositivos sutis do diabo, dos quais não deveremos ser ignorantes, fazendo-nos concentrar toda a atenção nos nossos pecados passados, nossas falhas, nossas fraquezas e erros. Resista ao diabo e ele fugirá de você, Tiago 4,7, para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Sua fé é incendiada pelo conhecimento de todo o bem em você, em Cristo Jesus. Reconheça o que você possui em Cristo e depois siga para o nível da confissão, da declaração. Claro, você tem uma confissão má, uma confissão negativa, reconhecendo outras coisas diferentes de todo o bem que existe em você por meio de Jesus Cristo. Seguirá para o nível da derrota, do fracasso, da fraqueza e da carência. Recuse-se a fazer isso. Capítulo 13. Eu o livrarei. E.W. Kenyon. Na sua aflição vocês clamaram, e eu os livrei. Salmos 81:7. Isso soa como uma experiência pessoal, uma folha tirada da nossa própria história. Nós clamamos, e ele nos ouviu. Em certa reunião, outro dia, pedi que levantassem as mãos aqueles cujas orações tivessem sido respondidas desde nossa reunião na semana anterior. Rostos brilharam, as mãos se ergueram e pudemos ouvir vozes cheias de louvor, falando de suas orações respondidas. Muitos clamaram em sua angústia e Deus respondeu com fidelidade. Nós chegamos com nossos fardos e sofrimentos e ele os levou. Nós viemos com nossos cuidados e ele os assumiu. Viemos com as nossas enfermidades e ele as curou. Nosso coração está cheio de louvor e adoração, porque sabemos que o Deus de todo o universo é o nosso próprio Pai. Ele nos ama. Se ele carregou Israel em seus braços, carrega-nos em seu coração. Se ele os cravou na palma da mão, a nós nos escondeu em Cristo. Oh, riqueza das riquezas de sua glória e amor! Nós clamamos e ele respondeu. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome. João 14:13, disse o mestre. Observe bem, ele disse, eu farei. Você pede, ora, intercede, e ele responderá, fará e agirá. Capítulo 14. O sumo sacerdócio de Jesus, E.W. Kenyon. O ministério de Jesus à direita de Deus é um dos traços mais característicos da revelação paulina. O problema da autoria de Hebreus é estabelecido. Hebreus é uma parte dessa revelação. Ninguém mais poderia tê-lo apresentado como Paulo o fez a nós. É uma revelação do que Jesus fez a partir do momento em que se fez pecado na cruz, até que se assentou à direita do Pai. A obra toda nos é apresentada nessa maravilhosa revelação. Não somente Paulo dá a conhecer o que Cristo fez por nós em seu ato substitutivo, como também ele torna conhecido o que o Espírito Santo, por meio da palavra, quanto à obra substitutiva de Cristo, faz na vida do indivíduo. Existem, na verdade, 4 fases dessa revelação. Primeira, o que Cristo fez por nós. Segunda, o que o Espírito Santo, por meio da palavra, faz em nós. Terceira, o que Jesus está fazendo agora por nós à direita do Pai. Quarta, o que seu amor faz por nosso intermédio no ministério. Nós gastamos muito tempo estudando o que Cristo fez por nós, mas muito pouco tempo no que ele faz em nós.
e até mesmo no que ele está fazendo agora em seu sumo sacerdócio à direita do Pai. Todo o seu ministério por nós teria sido um completo fracasso se ele não o tivesse conduzido agora à direita do Pai. Jesus morreu como o Cordeiro, mas ressuscitou como sumo sacerdote. Seu primeiro ministério, após haver ressuscitado dentre os mortos, é ilustrado em João 20, 15 ao 18, que registra o encontro de Jesus com Maria após sua ressurreição. Ela lançou-se a seus pés, e não se espante, ele lhe disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Verso 17. O que ele quis dizer? Ele morreu como cordeiro substituto, ressuscitou como sumo sacerdote. Por essa razão, era necessário que ele tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Hebreus 2:17. Ele é um sumo sacerdote misericordioso e fiel, não nas coisas relativas ao homem, mas nas coisas relacionadas a Deus. As reivindicações de justiça têm de ser satisfeitas e as necessidades do homem têm de ser atendidas. Era necessário que, como sumo sacerdote, Jesus fizesse a propiciação pelos pecados do povo. Isso está registrado em Hebreus 9, 11 e 12. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Cristo veio. De onde ele veio? Do lugar aonde ele fora como substituto, quando atendeu às reivindicações de justiça, onde ele satisfez as reivindicações da Suprema Corte do Universo contra a humanidade rebelde. Ele teve de levar seu sangue até o lugar santíssimo e selar com ele o documento da nossa redenção. Agora seu sangue é a garantia da integridade da nossa redenção. Assim como o sumo sacerdote da primeira aliança levava o sangue para dentro do lugar santíssimo uma vez por ano e fazia a expiação anual, Jesus levou o seu próprio sangue até lá e fez uma eterna redenção de uma vez por todas. Para os israelitas, a expiação significava simplesmente cobrir o pecado que era levado pelo bode expiatório. A natureza pecaminosa do homem que o fez transgredir a lei, não o ato em si, mas a causa do ato, era antagônica a Deus e tinha de ser coberta. Para ser claro, não foram os pecados que o homem havia cometido que precisavam ser retirados, e sim a natureza pecaminosa do homem que precisava ser exterminada. Essa natureza de pecado era a morte espiritual, a natureza de Satanás. Então Jesus veio e tirou aquela natureza pelo sacrifício de si mesmo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Hebreus 9, 26. Nossos pecados eram coisas pequenas que podiam ser varridas, mas nossa natureza pecaminosa exigiu que o próprio Filho amado de Deus se tornasse pecado para que pudéssemos nos tornar nele justiça de Deus. Ele tomou o nosso pecado para que pudéssemos nos tornar justos. Ele assumiu nossa morte espiritual para que pudéssemos ter vida eterna. Ele tomou o nosso ostracismo, nossa natureza proscrita, para que pudéssemos nos tornar filhos do Pai. Ó, que imensurável graça de Deus revelada no sacrifício de Jesus! Ele carregou o seu próprio sangue para o lugar santíssimo celestial e, em vez de fazer a expiação anual, deu-nos uma eterna redenção.
Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Hebreus 2:17. Ele é um sumo sacerdote misericordioso e fiel. Deus tinha de ser satisfeito. As reivindicações de justiça tinham de ser atendidas. Por isso ele foi feito pecado, esteve sob condenação e durante 3 dias e 3 noites esteve trancado no inferno, a prisão da morte. A Suprema Corte pôde justificá-lo por completo como nosso substituto e declará-lo completamente justo. Ele atendeu às exigências da justiça e foi liberado. A seu respeito, declara o Senhor: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Salmos 2:7. Em que dia ele foi gerado? No 3º dia, no cárcere de morte, quando Jesus nasceu de novo do Espírito. Esse foi seu novo nascimento, quando nós fomos recriados, porque somos a criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Efésios 2:10. Lá ele foi justificado em espírito. Ele não somente foi declarado justo, como também foi feito justo com a exata natureza de Deus. Então, tendo sido feito justo, tendo vencido Satanás, despindo-o de sua autoridade, ele ressurgiu dentre os mortos e a Suprema Corte do Universo colocou seu selo de total aprovação em sua obra por nós. Em seguida, ele entrou ao lugar santíssimo e assentou-se à direita do trono da majestade nos céus. Ele fez a propiciação por nossos pecados. A palavra propiciação significa substituição. Por isso ele fez a substituição pelos pecados do povo. Tendo ele mesmo sofrido ao ser tentado, é capaz de socorrer os que são tentados. Hebreus 3:1 diz: Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. O cristianismo é chamado de uma confissão. A obra terminada de Jesus Cristo igualmente pode ser chamada de confissão, pois é algo que precisa ser declarado. Agora você pode entender Romanos 10, 9 e 10. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. O cristianismo é uma confissão da obra terminada de Jesus, é uma confissão de que ele está assentado à direita do Pai, havendo-nos redimido perfeitamente. É uma confissão da nossa filiação, do nosso lugar em Cristo, dos nossos direitos e privilégios. É uma confissão da nossa supremacia sobre doenças e fraquezas, sobre Satanás, em nome de Jesus. Que confissão! O texto de Hebreus 4, 14 e 16 leva-nos a um passo adiante no desenvolvimento desse ministério de sumo sacerdote de Jesus. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrar graça que nos ajude no momento da necessidade. Todo o ministério de Jesus gira em torno desse ofício sumo sacerdotal. Como sumo sacerdote, ele levou seu sangue para o lugar santíssimo. Como sumo sacerdote, ele assentou-se à direita do trono da majestade nos céus. Ele é o sumo sacerdote mediador entre Deus e o homem. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por ele. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14:6. Pedro disse: Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Jesus
é o único caminho à presença do Pai, sem condenação. É de surpreender que a igreja primitiva fosse chamada de O Caminho? Pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los preso para Jerusalém. Atos 9:2. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Atos 19:9. Naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho. Atos 19:23, Atos 16:17, 14:22, Isaías 30:21 e 35:8. Ele não é apenas o sumo sacerdote Senhor, o mediador, mas no momento em que a pessoa aceita Cristo, ele, Cristo, torna-se o intercessor sacerdotal. Ele sempre vive para interceder pelo crente. Isaías 53:12, Romanos 8:34, Hebreus 7:25. Que ministério! Que serviço! Ele não tem como tirar férias, não tem oportunidade de se afastar por um momento. Ninguém mais pode agir como sumo sacerdote, mediador e intercessor. Mas ele tem outro ministério importante, o de ser advogado. Quando o crente é tentado e Satanás ganha o domínio sobre ele, o crente clama em agonia por misericórdia, e Cristo sussurra: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1:9. Então ele culmina ao dizer: meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. 1 João 2:1. Ele é justo, por isso pode entrar na presença do Pai. Quando nós perdemos o sentido de justiça por nossas más ações, como nosso advogado, ele restaura o nosso senso de justiça. Ele é o Senhor e cabeça da igreja. Davi profetizou a respeito dele em Salmos 23:1. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ele é o cuidador, amado e noivo do corpo. Ele é o primogênito dentre os mortos, o cabeça de todos os principados e poderes. Ele é o Senhor ressurreto, assentado à direita do Pai. Acompanhe-me por toda a epístola de Hebreus e você encontrará a contínua revelação dessas diferentes fases de seu sumo ministério sacerdotal. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Hebreus 4:14. O que é a nossa confissão? É a nossa redenção, nossa recreação, nossa união com o Pai em Cristo, nossa vitória sobre as circunstâncias, sobre os demônios e sobre as enfermidades e sobre nossa independência da lei natural em Cristo, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Hebreus 4:15-16. A palavra confiança, ousadia, significa liberdade de expressão. Na Pesrita, a antiga versão siríaca do Novo Testamento, há uma referência marginal que registra com a face descoberta. Nós entramos sem nenhum senso de culpa ou pecado, como uma criança se aproxima dos pais terrenos. Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens, Hebreus 5:1, e tem debilidades. Jesus não teve debilidades, ele não teve nada, a não ser o que assumiu por nós. Ele não procedeu da linhagem de Levi, ele não ingressou no sacerdócio por nascimento. Ele é o sacerdote segundo a ordem da parte de Deus. O Senhor jurou
e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Hebreus 7, 21 e 22. Ele é um sumo sacerdote, o fiador de uma aliança por ele liberada. Ele foi o sacrifício da aliança. Seu sangue foi o sangue da aliança. Sua vida foi a vida da aliança. Agora ele é a garantia dela. Toda a escritura sagrada, de Mateus a Apocalipse, apoia-se no próprio Senhor Jesus. Seu próprio trono é o apoio de toda a palavra. Assim como Deus se tornou a garantia da aliança abraâmica, Jesus é agora a garantia dessa nova aliança. Ele pode ser porque permanece para sempre. Seu sacerdócio é imutável. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. É de um sumo sacerdote como esse que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Hebreus 7, 25 e 26. É de um sumo sacerdote como esse que precisávamos. Eu penso que não existe expressão mais doce em toda a revelação do que esta. Considere-o em toda a sua graça e beleza e em seu amor transbordante. É desse sumo sacerdote que precisamos. Nós somos uma nova criação, estamos no amado, somos as coisas mais doces, mais bonitas que o Pai tem, somos membros do seu próprio corpo. Cristo diz no versículo 27, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo, ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Ele se fez pecado por nós, ele fez um único sacrifício pelos pecados para sempre, e depois assentou à direita do trono da majestade nos céus. Hebreus 8:1, 10 e 12. Você tem consciência do que significa quando é dito que ele se assentou? Significa que a sua redenção é algo que foi completado. Você está curado, está tão bem como Jesus está na mente do Pai. Você é um completo vencedor. Pobreza, escassez, necessidade são coisas do passado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Hebreus 4:16. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Mateus 6:32. Jesus demonstrou isso em sua caminhada terrena. Ele alimentou multidões, ele deu aos discípulos aquela grande quantidade de peixe, ele transformou água em vinho, ele curou o enfermo e atendeu a necessidade do homem. Esse é o meu Senhor. Ele é o mediador da nova aliança. Ele permanece entre a humanidade e o Pai com as mãos perfuradas, o lado ferido e a cicatriz dos espinhos na testa. Ele é o mediador. Você acha que ele recusará qualquer um que vier ao Pai? Nunca! Todo aquele não salvo tem o direito legal à vida eterna. Jesus assume sua parte e responde por quem disser: Deus, eu recebo teu filho como meu Salvador e o confesso como meu Senhor. O ministério sacerdotal de Jesus satisfaz toda a necessidade do cristão a partir do momento em que ele é conduzido à presença do Pai no final da vida. Capítulo 15. Nenhuma palavra torpe. Dom Gossete. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Efésios 4:29. Esse texto é uma ordem taxativa direta a todo crente. A palavra torpe que sai da sua boca não significa apenas bisbilhotice, queixa, murmúrio, rabugice, xingamentos e outros usos inadequados da língua, mas significa linguagem não edificante,
inútil que não edifica. Nossas palavras devem ministrar graça aos ouvintes. Nossas palavras precisam ministrar até ao nosso próprio coração ao ouvi-las faladas. É por isso que devemos dizer o que Deus diz sobre cada detalhe da nossa vida. Sua linguagem é torpe se você diz: eu tenho de estar doente todos os dias. Em Isaías 33:24, encontramos um padrão bíblico para a conversa correta de um filho de Deus. Nenhum morador de Sião dirá: estou doente. Sua linguagem é torpe se você diz: Deus está retendo alguma coisa de mim. Em Salmos 84:11 lemos a promessa: o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Jesus disse: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. João 15:7. Quando a palavra de Deus habita em você, você dirá essa palavra. Novamente, Jesus ensinou: a boca fala do que está cheio o coração. Mateus 12:34. O que está no coração virá à boca. É por isso que você deve estar nutrido com a palavra de Deus e tê-la no coração. Então ela será a primeira a vir em cada situação. Quando se trata de palavras, a ordem que você recebe é falar como quem transmite a palavra de Deus, 1 Pedro 4:11. Se você fala como quem transmite a palavra de Deus, dirá: o Senhor livrou-me de todos os meus temores, Salmos 34:4. O Senhor me libertou de todas as minhas tribulações, Salmos 34:6. E os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro, Salmos 34:15. Por outro lado, se você fala como quem transmite a palavra de Satanás, dirá: Deus está muito longe, ele não me ouve. Mas se você fala como quem transmite a palavra de Deus, dirá: os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações, Salmos 34:17. Se você fala como quem transmite a palavra de Satanás, dirá: eu oro pela salvação da minha família, mas não adianta nada. Mas Jesus prometeu ao cristão cheio do Espírito que naquela hora o Espírito ensinará o que deverão dizer, Lucas 12. Quando o Espírito inspira as suas palavras, ele fará que você faça confissões da palavra para a cura, felicidade e saúde, em vez de enfermidade, pecado e sofrimento. Quando o Espírito Santo concede a você as palavras para falar, ele o compelirá a confessar abundância, prosperidade e poder, em vez de desânimo, desespero e doença. Quando o Espírito Santo tem o controle das suas palavras, ele o capacitará a dizer com autoridade: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo o Nazareno, ande. Atos 3:6. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Colossenses 3:16. Se a palavra de Deus habita ricamente no seu coração, você encorajará as pessoas e não as desanimará. Se a palavra habita em você ricamente, você a dirá no momento oportuno: o soberano, o Senhor, deu-me uma língua instruída para conhecer a palavra que sustém o exausto. Ele me acorda manhã após manhã, desperta meu ouvido para escutar como alguém que está sendo ensinado. Isaías 50:4. Quando a palavra reside em você ricamente, você falará essa palavra diante de todas as situações. Leo Harris, da Austrália, disse: é muito difícil e quase impossível acreditar
no que Deus é para você, se você continuamente falar sobre as coisas que estão contra você. Duas declarações mais poderosas são: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, Provérbios 18, 21, e do fruto da boca enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz, Provérbios 18, 20, citando Léo Hariz novamente. Assim, vemos o poder tremendo nas palavras que pronunciamos. Nossa língua determina ou vida ou morte, cura ou doença, vitória ou derrota. Nossas palavras enchem-nos da mesma forma que a comida que comemos. Mais pessoas estão doentes por causa das palavras que falam do que por causa do que comem. Alguém disse: as úlceras estomacais não são causadas pelo que você come, mas pelo que está comendo você. O que diremos? O que você diz? Você diz que Deus é por você? Você declara as promessas de Deus? Suas palavras concordam com a palavra de Deus? A Bíblia é rica em promessas para você, as palavras de Deus para abençoar sua vida. Isso é o que Deus diz. Mas o que você diz? Por que não começar hoje a dizer o que Deus diz, concordar com a palavra de Deus e declarar com seus lábios as promessas poderosas de Deus para você? Capítulo 16, Deus é Deus de fé. E.W. Kenyon. Eu nunca soube o porquê da fé até ler Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Então, num relance, eu compreendi o segredo de Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Como ele criou? Pela palavra de fé, ele disse: haja. Gênesis 1:3. Ele criou com palavras. Jesus conhecia o segredo das palavras. Ele curou enfermos com palavras. Ele ressuscitou mortos com palavras. Acalmou o mar com palavras. Aquiete-se. Acalme-se. Marcos 4:39. Pedro curou o doente usando o nome de Jesus. Paulo expulsou demônios dizendo: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. Atos 16:18. Eles usaram palavras que nasceram da fé. Foram palavras de fé. Tornamo-nos filhos de Deus, participantes de sua exata natureza, ao agirmos com palavras. Tornamo-nos homens e mulheres de fé quando usamos palavras de fé e produzimos resultados de fé. Fé em minha fé. A primeira vez que essas palavras me ocorreram, elas me assustaram. Comecei a me avaliar e a me perguntar: como é isso de as pessoas não terem fé em sua própria fé? Elas têm fé em minha fé. Entenda bem, eu recebo carta de pessoas de muitos países distantes pedindo oração. Por quê? Porque elas não têm confiança em sua própria fé. Por alguma razão, não acreditam em si mesmas. Elas não creem no que Cristo fez em seu favor ou quem elas são em Cristo. Não se acham suficientemente boas, nem consideram sua fé forte o suficiente. Elas estão familiarizadas com todos os seus fracassos e fraquezas, aceitam toda a condenação vinda do púlpito, estão sempre dispostas a crer em qualquer coisa contra si mesmas, como sua indignidade, sua inaptidão, suas fraquezas e sua falta de fé. Aqui estão alguns fatos. O pai não tem favoritos. Toda pessoa nascida na família dele tem a mesma redenção. Ela foi redimida da mão de seu inimigo, que foi vencido por ele pessoalmente. Ela pode dizer: ele foi entregue à morte por meus pecados e ressuscitado para a minha justificação, Romanos 4:25. Portanto, ela pode dizer confiantemente: pois ele, Cristo, me resgatou do domínio das trevas e me transportou para o reino do seu Filho amado, em quem tenho a redenção, a saber, o perdão dos pecados, Colossenses 1:13-14. É uma redenção pessoal, completa, do domínio do adversário.
Cristo foi o seu substituto. Quando Jesus reduziu Satanás a nada e o destruiu de sua autoridade, foi você em Cristo que fez aquele trabalho. Cristo agiu em seu lugar. Ele o fez por você. Você pode dizer: em Cristo eu venci Satanás. Eu o despi de sua autoridade. E quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, eu ressuscitei com ele. Colossenses 2,15. Além disso, você pode dizer confiantemente: todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que me amou, deu-me vida com Cristo quando ainda estava morto em transgressões. Deus me ressuscitou com Cristo e com ele me fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2, 4 ao 6. É quando você toma o seu lugar e começa a assumir os direitos e privilégios que recebeu de Deus. Você tem a mesma vida eterna que Jesus teve. Quem tem o Filho tem a vida. 1 João 5,12. Você tem o Filho, portanto tem a vida. Ora, você pode dizer: eu recebi Jesus Cristo como meu Salvador. Eu o confessei como meu Senhor. Deus me concedeu vida eterna, sua própria natureza. Agora eu sou uma nova criação, criado em Cristo Jesus, e tenho a capacidade de Deus para realizar as obras que foram preparadas tempos antes para que nelas eu andasse. Eu tenho a capacidade de Deus, porque tenho sua natureza, tenho habitando em mim o mesmo Espírito maravilhoso e poderoso que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. 1 João 4,4. A Bíblia diz: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. 2 Coríntios 5,21. Você pode dizer: nele eu me tornei justiça de Deus. Portanto, agora não há condenação para mim, porque estou em Cristo Jesus. Romanos 8,1. Essa justiça dá a você o privilégio de permanecer na presença do Pai, como se nunca tivesse pecado. Você tem a natureza dele, ele é o seu Pai, e você é seu próprio filho. Como filho ou filha, você tem o direito legal de usar o nome de Jesus. Ninguém tem mais direito de usar o nome de Jesus do que você e seus irmãos em Cristo. Agora diga comigo: Jesus declara: o que eu pedir em seu nome, ele me dará. Destemidamente eu assumo o meu lugar. Eu imponho as mãos ao meu ente querido que está doente e digo: em nome de Jesus, enfermidade, deixe este corpo. Demônio, saia deste corpo e vá para o abismo, lugar ao qual você pertence. Não toque jamais nesta pessoa novamente. Cristo me disse que quem cresce imporia as mãos aos doentes e eles seriam curados. Em meu nome expulsarão demônios. Marcos 16:17. Eu aceito essa verdade e ajo com base nisso, porque Cristo me disse. Capítulo 17. As pequenas coisas. Dom Gossete. João declarou: ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala. João 7,46. Esta é uma mensagem sobre as coisas pequenas, todavia de vital importância. Esta é uma mensagem sobre palavras. Nossa vida é feita de palavras, palavras faladas, palavras escritas, palavras definidas como música e assim por diante. Como nossas palavras podem ser bênção? No entanto, que maldição elas podem ser para quem não se dá conta de sua importância? Em uma declaração mais surpreendente, Jesus disse: pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Mateus 12:37. As palavras podem fortalecer o fraco, encorajar o desanimado, levantar o caído, sustentar o cansado, curar o doente, dominar circunstâncias e ministrar graça ao ouvinte. Entretanto,
Palavras podem também ser um laço para a alma, destruir a fé, envenenar vida espiritual e mentalmente, destruir em vez de construir e iludir e derrotar pessoas. Quando percebemos que quase todas as mágoas e mal-entendidos vêm a nós através de palavras, não entendemos o valor das palavras. Você se lembra dos consoladores de Jó? Eles devem ser uma lição viva para cada um de nós. Jó clamou: até quando vocês continuarão a atormentar-me e esmagar-me com palavras? Jó 19:2. Era o que seus consoladores estavam fazendo. Eles chegaram como consoladores, mas permaneceram como condenadores. Nosso negócio não é esmagar e machucar as pessoas com palavras. O soberano, o Senhor, deu-me uma língua instruída para conhecer a palavra que sustém o exausto. Ele me acorda manhã após manhã, desperta meu ouvido para escutar, como alguém que está sendo ensinado. Isaías 54. Na vida e no ministério de Jesus, vemos o profundo efeito e o poder das palavras. Bem no início de seu ministério, suas maravilhosas palavras se destacaram. Quando ele foi a Nazaré, leu as Escrituras no livro de Isaías e anunciou sua missão divina, as pessoas falavam bem dele e estavam admiradas com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Lucas 4:22. Elas estavam tão admiradas pelo fato de não falar como os escribas e fariseus, como alguém que tinha autoridade. O Dr. Kenyon escreve estas palavras muito úteis e profundas. O crente que está sempre confessando seus pecados e suas fraquezas constrói fragilidade, fracasso e pecado em sua consciência. Se pecamos ao confessar, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Tendo feito essa confissão, jamais a referiremos novamente. Tampouco é história passada, porque a história pode ser relembrada. É como se ela jamais tivesse existido. Jamais devemos nos lembrar ou lembrar o Senhor das nossas falhas ou dos nossos erros passados. Eles não existem. Se você confessa alguma coisa, confesse que permanece completamente nele, que é totalmente verdadeiro o que Deus disse com relação a seus erros e tropeços. Jamais devemos confessar nossos pecados a pessoas. Podemos ter de pedir perdão por eles, mas devemos sempre esquecê-los. Jamais fale a alguém sobre suas fraquezas ou seus erros e falhas passadas. Quem o ouvir não os esquecerá e às vezes poderá fazer você lembrar deles. Se for contar a alguém, conte-os para o Senhor e depois esqueça. Capítulo 18. Minha lista nunca mais. Dom Gossete. O Senhor me introduziu pela primeira vez no ministério de rádio quando eu tinha somente 21 anos, em 1951. Ele reafirmou aquele trabalho no ministério de rádio em 1961, quando novamente entrei num ministério diário de rádio. Depois, em 1962, ao ministrar aos nossos queridos amigos indianos em Fort Rupert, na Colômbia Britânica, Deus me chamou decisivamente para um extenso ministério de rádio. Nessa época, eu era apenas um provinciano, locutor de rádio, mas Deus, de repente, me chamou para ser uma voz nacional e internacional para Ele através do rádio. Que prazer foi obedecer a esse sagrado chamado e ser usado por Deus para compartilhar a mensagem do Evangelho com 89 diferentes países. Além desse chamado reafirmado do Senhor para o ministério de rádio, tive uma grande visitação do Senhor enquanto dirigia reuniões em Longview, Washington. Estive lá durante 5 semanas, ministrando 2 vezes por dia
e tendo um encontro com Deus em comunhão pessoal, durante muitas horas suaves, sozinho em meu quarto. Lá, em Longview, o Espírito Santo me levou a um tempo de grande estudo da palavra sobre os importantes tópicos de confissão. O poder das minhas palavras em relação ao que eu receberia do Senhor, superando confissões negativas e permitindo que a palavra de Deus prevalecesse. O Senhor falou ao meu coração enquanto eu lia estes versículos em Malaquias. Você tem dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Malaquias 3:13. Vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. Malaquias 2:17. Eu considerei como minhas palavras tinham sido duras contra o Senhor e quanto eu o havia cansado com minhas palavras. Ele me disse que minhas palavras não estavam em harmonia com sua palavra e que eu estivera falando sobre minhas lutas financeiras e outros fatores negativos, mais do que havia confessado sua palavra vencedora. Novamente, ele lidou comigo com as Escrituras. 2 pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? Amós 3:3. Entendi que, para andar com o Senhor em termos financeiros e num ministério frutífero, eu deveria estar de acordo com sua palavra. Então, um dia, ele me levou a escrever as palavras que revolucionariam minha vida e, posteriormente, a vida de milhões de outros que leriam essa revelação. Eu o chamei de minha lista nunca mais. Número 1. Nunca mais vou confessar. Eu não posso, porque tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Número 2. Nunca mais vou confessar carência, porque o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Número 3. Nunca mais vou confessar medo, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. Número 4. Nunca mais vou confessar dúvida e falta de fé, porque Deus me concede de acordo com a medida da fé. Romanos 12:3. Número 5. Nunca mais vou confessar fraqueza, porque o Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Salmos 27:1. E o seu Deus resistirá com firmeza. Daniel 11:32. Número 6. Nunca mais vou confessar a supremacia de Satanás sobre minha vida, porque aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. Número 7. Nunca mais vou confessar derrota, porque Deus sempre me conduz vitoriosamente em Cristo. 2 Coríntios 2:14. Número 8. Nunca mais vou confessar falta de sabedoria, porque eu estou em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para mim. 1 Coríntios 1:30. Número 10. Nunca mais vou confessar enfermidade, porque pelas suas feridas fui curado. Isaías 53:5. Além disso, ele tomou sobre si as minhas enfermidades e sobre si levou as minhas doenças. Mateus 8:17. Número 10. Nunca mais vou confessar preocupações ou frustrações, pois lancei sobre ele toda a minha ansiedade, porque ele tem cuidado de mim. 1 Pedro 5:7. Número 11. Nunca mais vou confessar servidão, porque o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. 2 Coríntios 3:17. Meu corpo é o templo do Espírito Santo. Número 12. Nunca mais vou confessar condenação, porque agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Eu estou em Cristo, portanto estou livre de condenação. Capítulo 19. Os dois tipos de conhecimento. E.W. Kenyon. Uma das recentes descobertas no nosso laboratório espiritual foi que existem dois tipos de conhecimento: o conhecimento sensorial e o conhecimento pela revelação. O conhecimento que nossas escolas
faculdades e universidades nos ensinam, veio até nós através dos 5 sentidos. É seguro dizer que não há conhecimento de química, biologia, metalurgia, mecânica ou qualquer outro campo de pesquisa, a não ser o que chegou até nós, através dos 5 sentidos: visão, paladar, audição, olfato e tato. Nosso corpo tem sido realmente o laboratório no qual a pesquisa progrediu firmemente ao longo do tempo. Esse conhecimento é limitado. Ele não pode encontrar o espírito humano, não pode descobrir como a mente funciona no cérebro físico, não pode encontrar Deus ou descobrir a origem da matéria, da vida, da força ou da criação. Tudo o que se pode descobrir são coisas que podem ser vistas, sentidas pelo paladar, ouvidas, cheiradas ou tateadas. É por isso que chamamos de conhecimento sensorial. Então existe outro tipo de conhecimento chamado conhecimento pela revelação, que chegou até nós pela Bíblia. O conhecimento pela revelação coloca-nos em contato com o Criador e explica o porquê da criação, a razão do homem, a natureza do homem e o objetivo máximo do homem. Ele lida com as coisas que os sentidos não podem descobrir ou conhecer por si mesmo. O fato infeliz é que o conhecimento sensorial ganhou supremacia na Igreja, uma organização espiritual, um corpo espiritual que deve ser governado pelo Espírito, não pelos sentidos. Quando o conhecimento sensorial ganhou a ascendência na Igreja e na fonte da Igreja, a escola teológica, a Igreja cessou de ser um corpo espiritual e simplesmente se tornou um corpo de homens governado pelo conhecimento sensorial. Pode-se ver por que o conhecimento sensorial, que não pode compreender as coisas espirituais, respostas à oração e a própria divindade de Jesus, desacreditando sua ressurreição e seus milagres. É de esperar que o conhecimento sensorial venha a negar os milagres, porque não pode explicá-los ou entendê-los. A busca principal do sentido sensorial é encontrar a realidade. O espírito do homem a anseia, contudo ela não pode ser encontrada pelos sentidos, ela é descoberta apenas pelo espírito. O conhecimento sensorial envia homens chamados filósofos que buscam a realidade. É um fato profundo, digno de consideração de todos, que o homem que realmente conhece Jesus Cristo, que recebeu a vida eterna, nunca se volta para a filosofia. Se ele foi um filósofo, desiste porque chegou à realidade em Cristo. Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida", João 14:6. Jesus, então, é a resposta a toda verdadeira filosofia. Capítulo 20, O Livro dos Milagres, Dom Gossetti. A Bíblia é um registro de milagres. Sua história da criação é uma série de milagres assombrosos. Cada grande realização e cada passo adiante para a raça humana, como está registrado na Bíblia, foram um milagre. Quando os israelitas andaram na presença de milagres, eles progrediram e construíram sua nação. Quando eles recorreram à razão, tornaram-se presas de seus inimigos e foram levados para o cativeiro. Enquanto o povo de Israel andou em comunhão com Deus e manteve sua aliança de milagre, permaneceu independente, líder entre as nações da terra. Além disso, Jesus, o encarnado, foi concebido de maneira milagrosa. Seu nascimento foi assistido por milagres e toda a sua vida foram uma série de milagres, culminando no milagre dos séculos, sua morte na cruz, sua ressurreição dentre os mortos e sua ascensão na presença de 500 testemunhas. Jesus foi um milagre de todos os ângulos. Ele foi um milagre maior que qualquer milagre por ele realizado, porque ele foi um milagre de Deus, manifesto em carne.
Você diz que isso não é razoável. Eu sei que não é. Os milagres não são razoáveis, mas acontecem. Eles estão acima da razão. Eles pertencem à esfera de Deus e ao campo do seu e do meu espírito. A igreja nasceu em um milagre. Ela foi alimentada, desenvolvida e apoiada em meio a um mundo pagão por milagre. Quando a filosofia tomou o lugar dos milagres, o cristianismo tornou-se uma religião, mas onde quer que a fé domine, milagres acontecem. Onde quer que um grupo de pessoas comece a andar com Deus, acredite na palavra e obedeça a ela, milagres acontecem. Eles devem acontecer. Não se pode ter Deus em seu meio sem que ele se manifeste. E sua manifestação é um milagre. Sempre que um indivíduo ou grupo de pessoas ousa honrar o Senhor e andar com ele, milagres acontecem. Capítulo 21. O Pai não tem favoritos. E.W. Kenyon. Foi um grande consolo ao meu coração quando me dei conta de que o Pai não tem favoritos e que todos os filhos têm seu próprio lugar no coração dele. Ele ama cada um, assim como ama o Senhor Jesus. Jesus disse, para que o mundo saiba que tu os amaste como igualmente me amaste. João 17:23. Todos nós temos a mesma redenção. A obra que o Pai realizou em Cristo destruiu por completo o poder do inimigo e agora redime cada pessoa que aceita Cristo como Salvador e o confessa como Senhor. Nós estamos redimidos das obras do adversário e de seu domínio sobre nossa vida. Todos têm a mesma redenção. Ninguém tem uma redenção melhor ou é mais justo. A redenção vem pela nova criação. Quando nascemos de novo, recebemos a vida e a natureza de Deus, o Pai. Sua natureza nos torna justos e ninguém tem mais justiça do que outro. Todos os que recebem sua natureza entram na família e são reconhecidos como filhos e filhas do grande Deus Pai. Todos têm os mesmos direitos na família. Embora alguém possa ter um dom diferente do de outra pessoa, não é mais querido por isso pelo coração do Pai. Além disso, todos têm a mesma natureza do amor, o mesmo grande Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Cada um tem direito ao mesmo tipo de comunhão com o Pai, de usar o nome de Jesus e a autoridade investida nesse nome para libertar pessoas do domínio de Satanás, de curar o enfermo e expulsar demônios. O Pai não tem favoritos. Quanto mais você tiver comunhão com o Pai, mais encantadora e rica será a sua vida. Meus irmãos e irmãs, Deus abençoe a vida de cada um. Chegamos aqui ao término do capítulo 21. Fizemos o capítulo 19, 20 e 21 deste livro tão abençoado por Dom Gossetti e E.W. Kenyon. Se você não é inscrito aqui no canal ainda, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like, porque é muito importante para este vídeo. E não esqueça de compartilhar. Compartilhe aí nas suas redes sociais, com seus contatos. Vamos alcançar mais pessoas em nome de Jesus. E nos vemos nos próximos vídeos. Glória a Deus. E vamos entrar na segunda parte deste livro que vai dizer sobre a cura é agora. Amém? Aleluia, glória a Deus.